Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, estamos juntos aqui com o nosso Porção Diária da Palavra, pensando nos atributos do nosso Senhor. E então vimos já a Palavra de Deus, o poder de Deus. E eu quero então hoje compartilhar com você o texto que está em Romanos, capítulo 4, versículo 19 até o 21. E aqui nós temos mais uma questão tão importante para nós, tão especial, que se refere aos atributos, mas de forma, então, de estarmos aqui demonstrando a nossa fé. Diz o texto: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém. Olha que texto tão especial que encontramos aqui nas cartas de Paulo, quando podemos entender a dinâmica e a ação de Deus para concretizar os seus planos, para realizar a sua vontade soberana. Então nós temos aqui a vida de Abraão sendo ilustrada. Abraão foi chamado para compor e ser o pai da multidão de nações, para dar início à história do povo de Deus, chamado Israel, o povo hebreu. Então, de deixar a sua terra, a sua família, ir para um local que Deus haveria de indicar. Vemos que mesmo com a idade avançada, Deus lhe prometeu um filho, e ele então está ali aguardando o cumprimento da promessa. E é importante, algumas palavras aqui são fortes para nós, nesse texto, especialmente quando diz que sem enfraquecer na fé, mas pela fé. É o que nós vamos encontrar, a repetição em 2 versículos, a realidade da fé de Abraão para aguardar o cumprimento da promessa, entendendo que Deus teria condições de cumprir a sua promessa. E nós vemos também, de forma tão específica, a palavra mostrando aqui para nós que ele não duvidou, que ele não duvidou a respeito da promessa de Deus. E assim, no tempo próprio, 100 anos, mesmo com a sua idade de 100 anos, e mesmo com a sua esposa Sara, também idosa, e também com a realidade da esterilidade, então aguardou o cumprimento daquilo que havia sido prometido. Então hoje o chamado para nós, através aqui da nossa devocional, é: creia nas promessas de Deus, creia naquilo que Deus tem prometido, como é importante, como que é especial para mim e para você, ao lermos a palavra de Deus, e assim toda a narrativa, encontrarmos as orientações, ensinamentos, e percebermos as promessas que estão reveladas, registradas para nós. Quando nós lemos a respeito da promessa do Messias, no Antigo Testamento, então o Senhor foi a cada geração, os séculos foram se passando, e eles sendo alimentados pela promessa, a expectativa do nascimento do Messias. Deus cumpriu a sua promessa. Entre tantas outras que foram também cumpridas, a palavra prometida do Senhor, então, se cumprindo de forma tão especial. Coisas que aparentemente seriam impossíveis, mas o Senhor, ele cumpriu a sua promessa. E nós então temos hoje, como igreja, promessas para nós, especialmente a grandiosa promessa da vinda do nosso Senhor, ou segunda vinda de Jesus, em que ele virá para levar a sua igreja, arrebatar a sua igreja para estar com ele para sempre, e assim então a promessa do céu, da vida eterna com o Senhor, desfrutando dos benefícios eternos na presença do nosso Deus. Então, existem promessas do Senhor para a igreja, existem promessas do Senhor para a família, existem promessas do Senhor para a individualidade, quando você pode ler a respeito de filhos, a respeito de casamento, assim então temos promessas de Deus. E eu e você podemos hoje ser fortalecido, porque a palavra de Deus aqui, ela traz essa realidade do fortalecimento, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Então, é importante, eu e você hoje somos fortalecidos
pela realidade e a convicção do cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nossa família, nossos filhos, e assim então que você desfrute dessas promessas. Amém? Que você desfrute dessas promessas, que são grandiosas. Vamos então orar? Senhor Deus, obrigado pela manhã de hoje, ó Deus, pela vida, pela saúde. Obrigado, Deus, pelo cuidado. Obrigado, Deus, pela tua palavra tão especial, Senhor, para nós, que revela, ó Deus, o cumprimento das tuas promessas, ó Deus, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre a família e sobre cada um de nós. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que o Senhor esteja nesta manhã reafirmando, ó Deus, no coração do teu povo, Deus, dos meus irmãos, reafirmando, ó Deus, que cada um há de experimentar o cumprimento da promessa do Senhor nas mais diferentes áreas. Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor está presente, ó Deus, o Senhor está ao nosso lado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos auxilia. Obrigado, Deus, porque podemos, ó Deus, em meio a momentos tão difíceis, em que nós, ó Deus, que às vezes até quase fraquejamos, mas pelas tuas promessas nós somos fortalecidos. Obrigado, Deus. Abençoe-nos, ó Deus, nesse dia. Eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Que você tenha um dia de paz e até amanhã, se Deus permitir.